Bom, prosseguindo na história de Israel, vamos agora à nona parte da nossa aula e vamos falar de quem seria o faraó do Êxodo, tá bom? Eu coloco aí a possibilidade do faraó do Êxodo como sendo Amenhotep III. Por quê? Eu comento, ele governou o Egito entre 1417 e 1379 a.C. Apesar de ser uma data um pouco distante da data do Êxodo, 1446, não descartamos totalmente devido à variação de datas entre a Bíblia e a cronologia egípcia, né? 1446 é um pouco da cronologia bíblica, mas claro, a Bíblia ela não quer ser um relógio perfeito, mas ela te coloca um período histórico, né, que nós já estamos tratando aí quase de 80 anos, né? Mais de 80 anos, desde Hatshepsut, o pai dela que vence os Ixos, escraviza os Ixos. Então toda essa história está se encaixando com a história bíblica. Agora, primeiro motivo, por que Amenhotep III talvez seja o faraó do Êxodo? Bom, seu primogênito morreu, essa é a primeira evidência. Eu cito aí o texto de Nicholas Grimond, é um livro conceituado de história do Egito. Ele diz: Ti dá 6 filhos a Amenhotep III. Tutmoses, talvez que morre sem ter reinado. O futuro Amenhotep IV e 4 filhas. Esse Amenhotep IV é o homem que vai destruir os deuses. Amenhotep III, ele é o homem que vai perder a fé nos deuses. Ele vai dizer, eu sou tão poderoso quanto esses deuses. E essa mudança de religião, no meu entender, é resultado do Êxodo. Tá ok? Um segundo ponto de evidência, eu coloco aí uma mudança na religião egípcia. Nos dias de Amenhotep III, teve início uma queda na crença de Amon, que era até então a principal divindade egípcia. A razão dessa queda não foi clara na história. Seu segundo filho subiu ao trono como Amenhotep IV, que governou entre 1379 e 1361. Este teve uma atitude que gera uma certa suspeita sobre a razão da queda da credibilidade de Amon. Amenhotep IV mudou o seu nome para Akhenaton, ou seja, o pai perdeu a fé. E esse Amenhotep IV, primeira coisa, ele mudou o nome para Akhenaton, ou seja, ele tirou o nome de Amon do nome dele. Amenhotep está ligado a Amon. Então ele tirou o nome de Amon do nome dele e ele pegou então um outro nome, Akhenaton, faz referência a um outro deus chamado Aton. Então ele fez o seguinte, olha, eu não creio mais nesse deus. E ele praticamente cria um deus para o Egito, que é o círculo solar. Então todos esses deuses deixaram de existir. Por que o homem tomou essa decisão? Então eu disse aí, né? Amenhotep IV mudou o seu nome para Akhenaton e baniu a adoração a Amon do Egito, adotando a crença em um só Deus, Aton. Então, lembre-se, eu estou dizendo para vocês que esse Akhenaton, tudo indica que ele é o filho mais novo do rei, do faraó do Êxodo. Ou seja, ele é irmão do primogênito que morreu na 10ª praga, na praga dos primogênitos. Esse homem ele tem uma revolta contra os deuses. O que justificaria essa revolta? O que justificaria essa revolta seria ele ver seu irmão ser morto e os deuses do Egito não fazerem nada. Então, pelo menos aquele deus que era o deus dominador Amon, ele falou o seguinte, destrói todas as estátuas de Amon do Egito. E até hoje o Egito pergunta por que esse homem tomou essa decisão. Você pode pegar os livros de história egípcia, tem um documentário
bem interessante no YouTube, chamado Templos do Poder, que eles perguntam por que esse faraó fez isso, que nunca ninguém pensou em destruir os deuses. Ele era um menino revoltado, porque provavelmente estamos falando, né, do irmão mais novo, né, estamos falando do menino que perdeu o seu irmão mais velho na praga dos primogênitos. Ou seja, havia uma revolta nessa família. Então, eu coloquei para vocês, o pai dele, Amenhotep III, ou era o faraó, né, que substituiu o menino que morreu, porque ele também, o irmão mais velho dele também foi morto, né? Mas tudo indica que Akhenaton, ele é esse menino, que era revoltado porque perdeu o seu irmão mais velho. Tá, ok? Ou seja, a história se encaixa com esse período do Egito. Nós não estamos falando de um período nem de 50 anos de diferença. O êxodo bíblico para o governo de Amenhotep é um período de 20 e poucos anos, é um período, né, que não chega a 30 anos, é uma diferença pequena. Okay? Então, eu considero esse daqui um momento como a história bíblica está se encaixando perfeitamente, não, com a Bíblia. Amenhotep III assume o poder em 1417. Então, se você pegar 1417 menos 1446, olha, ele assumiu o poder com uma diferença de 29 anos. Essa diferença é mínima. Então, esse homem, ele pode ser o homem que assumiu o governo do Egito e acabou sendo o homem do Êxodo, ok? Sendo o faraó do Êxodo. Amenhotep III parece o mais provável, tá bom? O Amenhotep II, ele tem também evidências, porém não houve uma mudança na religião do Egito nos tempos de Amenhotep II. O governo dele, ao que parece, foi um governo comum. Número 3.11, as 10 pragas. Eu comento aí, no relato bíblico, Deus pune o faraó por não deixar o seu povo sair do Egito. Divindades egípcias são atingidas, desde o rio Nilo até o sol, que eram adorados pelos egípcios como divindade. O papiro de Pauer descreve uma série de calamidades que atingiram o Egito e que é visto por muitos como uma visão egípcia das 10 pragas. A economia do Egito entra em colapso. Se considerarmos que as pragas e o êxodo causaram morte dos animais, perda da colheita e perda da mão de obra, concluímos que o êxodo causou um colapso na economia do Egito. Então, veja, tem um papiro que ele descreve um período de colapso, de dificuldade do Egito. E esse papiro ele é datado desse período que nós estamos tratando, né, de Tutmosis III. Aí na página 60, eu coloquei aí para vocês um trecho do papiro, na página 73 de quem está com o livro, tá bom? Ele diz o seguinte: vejam, o Egito está caindo com o verter da água, e aquele que jorrou água no solo causou o tormento do poderoso. O rio é sangue, se você beber, perderá a sua humanidade e a sede por água. Acabou a abundância da cevada, alimentos estão ficando escassos, os nobres passam fome. Aqueles que tinham abrigo estão na escuridão da tempestade, porque a praga das trevas deve ter sido uma tempestade de areia também, né? Vejam, a praga varre a terra, há sangue para todo lado, uma abundância de mortos. Aquele que enterra seu irmão está por toda parte. Ai de mim pelo sofrimento dessa época, ou seja, enterrando o irmão por causa da praga dos primogênitos. Ou seja, tudo bate com o texto bíblico. O pranto se espalha pela terra, misturado com lamentações.
O Nilo transborda e, contudo, ninguém trabalha na lavoura. Todos dizem, não sabemos o que acontecerá por toda a terra. De fato, homens pobres se tornaram donos de riquezas. Olha, o que a Bíblia diz, que os escravos, os egípcios vão dar bens aos escravos, vão dar ouro para eles irem embora. Então, olha, os pobres se tornaram donos de riqueza, também porque não havia praga na terra dos israelitas. Os escravos tinham animais, eles não viviam as trevas, não tiveram seus primogênitos mortos. Então, aquele que não podia nem mesmo fazer sandálias para si mesmo, é agora dono de riqueza, mortos sendo levados diretamente para o rio, fileiras deles no local de embalsamar, nobres estão em angústias, ao passo que os pobres estão em alegria. O que esse papiro parece descrever? Israel saindo do Egito recebendo dinheiro dos egípcios. Vão embora, o que mais vai acontecer conosco? Porque todas as famílias perderam pessoas, as plantações, os animais, tudo foi atingido, doenças, né? Então, esse papiro, ele é uma grande evidência do êxodo. Aí eu cito aí mais abaixo, vou deixar como leitura para vocês, uma egiptóloga que ela comenta, ela diz que é estranho falar de pobre se tornando rico e rico se tornando pobre. Mas como assim estranho? É exatamente o que a Bíblia diz que aconteceu nesse período. É exatamente isso que a Bíblia diz. Então, não tem nada de estranho, mas fica como leitura para vocês a posição deles e de outros sobre esse papiro. Mas, no meu entender, o papiro é claramente evidência das pragas contadas na Bíblia.